o que é e para que serve a locação. De uma forma bem simples, eu tenho um imóvel compreende-se uma casa, uma chácara, um apartamento, em linhas gerais. Não estou ocupando e quero auferir renda sobre esse patrimônio. E quero que alguém utilize esse patrimônio, mas eu não quero que esta pessoa, ao utilizar este patrimônio, se faça dona dele. Desta forma, qual é o mecanismo que eu posso usar? Eu tenho dois. Ou eu empresto esse bem para a pessoa, e aí eu utilizaria o Instituto do Comodato, ou eu faço com que a pessoa utilize esta coisa, e em troca disso, eu vou oferir um rendimento. Isso se chama locação. Ok? Só que não vamos falar de comodato. Ficaríamos com esse assunto para um outro momento. Vamos falar da locação, sabemos disso. Para que essa entrega da coisa possa fazer com que eu alcance lucro, que eu alcance frutos, eu tenho que respeitar algumas regras. Regras estas que não podem vir exclusivamente da minha cabeça. Regras estas que atingem um número grande de pessoas, porque muitas pessoas possuem patrimônio e muitas pessoas querem auferir lucros com o patrimônio que possuem. Então, diante desta circunstância, o Estado sentiu a necessidade de legislar especificamente sobre esta matéria. E vem fazendo isso sistematicamente há décadas. Né? De uma forma eficaz ou não. Houve tempo em que o dono da coisa ficava à mercê daquele que a estava utilizando. Houve tempo que, se o inquilino é o nome que se dá, inquilino ou locatário, é o nome que se dá para o indivíduo que está usando o que é nosso, mediante uma remuneração, mediante a contrapartida financeira. Houve época que o proprietário ficava à mercê desse indivíduo e ninguém tirava o indivíduo se ele não pagasse o aluguel. Quando eu me formei, na década de 90, sou da turma de 90 da FMU, não parece, né, gente? Por favor, não calcule a minha idade. Não calcule a minha idade. Vocês estão proibidos de achar que eu tenho 44 anos. Proibidérrimos. Ok? Muito bem. Então, nesta época, antes, e eu peguei bem o finalzinho, antes do advento da lei de locação, ninguém tirava o inquilino de lá. Despejo por falta de pagamento demorava anos. Não havia liminar. Era um sofrimento atroz. Alugar um imóvel era sinônimo de entregar o bem para o inquilino e tê-lo como um sócio por muitos anos em sua vida. Eu lembro que eu tinha uma cliente, a dona Maria Terezinha, e ela tinha um inquilino chamado Roberto. O imóvel era aqui na Duque de Caxias. Eu trabalhava numa imobiliária na época. O primeiro emprego, vamos dizer assim, que eu tive foi como advogada de uma imobiliária. E ele dizia para ela, case comigo, porque eu não vou sair do seu imóvel jamais. Ele falava isso, e ela me dizia, eu acho que ele é apaixonado de verdade, porque ele não quer sair, e não conseguia tirar. Era uma história muito curiosa, porque ele estava no imóvel há mais de 10 anos, ele resolvia pagar o aluguel quando ele queria, não havia limitação para a purgação da mora. Ela entrava com despejo de falta de pagamento, ele purgava a mora e pagava 2, 3 meses certinho depois. Aí, quando ele resolvia que ele ficava com saudades dela, ele
começava a atrasar novamente, e isso se transformou num círculo vicioso. E ela não queria mais conversar com ele, ela queria a retomada do imóvel. E não conseguia. Denúncia vazia, então, era uma ação que demorava, no mínimo, 5 anos para alcançar o despejo coercitivo. Aí o governo se posicionou. Nós temos que, efetivamente, tomar uma atitude para que o mercado imobiliário não se posicione de forma a deixar o imóvel vazio. Por quê? Porque naquela época, e eu estou trazendo essa história porque é muito importante para que a gente chegue neste momento presente. Essa história que eu estou trazendo para os senhores, e quem advogava nessa época, que é tão jovem quanto eu, até um pouco mais, né? Lembra disso? Não havia liminar. Por que hoje os despejos estão protegidos com as liminares? Por causa deste histórico locatício. Né? Então, naquele momento, o que fizeram os locadores? Fecharam os seus imóveis e disseram: meu imóvel vale mais fechado. E o mercado imobiliário simplesmente ficou trancado. Ficou trancado da forma que não havia praticamente imóveis mais para serem locados. Porque os locadores estavam à mercê de inquilinos mal intencionados, de inquilinos que entravam no imóvel e não saíam mais, que ficavam no imóvel e que jogavam com o mercado imobiliário a ponto de pagar o aluguel no valor que queriam. Com esse fechamento do mercado imobiliário, houve uma pressão no legislador. E atualizações legislativas passaram a ocorrer. Então, nós tivemos a nova lei do inquilinato, a Lei 8.249. E aí, com base na Lei 2.200, na Lei de 91, o que nós tivemos? Com base nisso, nós tivemos uma grande alteração legislativa. Né? Nós tivemos a possibilidade de denúncia vazia, nós tivemos contratos que não tinham possibilidade de contratos por tempo indeterminado, que não se tirava o inquilino, que estava ali, como é que eu vou dizer, que estava ali por tempo, de forma que o locador não mais tinha condições de removê-lo. Nós tivemos a notificação premonitória para que ele efetivamente saísse do imóvel. Nós tivemos a revogação da lei de luvas, né? Não tivemos mais a denominação contratos comerciais. Os imóveis não se tratam mais como locação comercial, mas sim locação de imóvel não residencial. Isso tudo trazido pela 8.245. Então, muita coisa mudou, mas não foi o bastante. Não foi o bastante. Por quê? Despejo por falta de pagamento continuou a ser moroso. Eu ter um imóvel com denúncia vazia também continuou a ser moroso. Então, esta legislação de 91 também não foi tão eficaz como ela se propunha. Então, com a jurisprudência, com o caminhar da jurisprudência e com a necessidade de uma resposta mais rápida ao locador, para que ele não fechasse o mercado imobiliário novamente, como aconteceu naquele momento histórico, o legislador, mais uma vez, no final de 2009, comparece e fala: vamos lá, vamos arrumar essa casa de novo, para que a gente não tenha um caos imobiliário. E insere no ordenamento jurídico novas regras. Mas se eu tenho meu patrimônio e pelo texto constitucional eu sou livre para dispor sobre o meu patrimônio, por que o legislador tem que intervir? Porque quando uma situação é de interesse de muita gente, o legislador ele intervém. Intervém de uma forma que ele normatiza a situação para que as pessoas não abusem o direito. Por isso que a lei de locação
ela possui regras específicas. Então, a partir do instante que o legislador, desde 2009, insere possibilidades de exoneração de fiança, ele insere liminares, liminar para desocupação no despejo por falta de pagamento, quando não tem garantia. Ele insere liminar na denúncia vazia. Ele insere N outras possibilidades que nós vamos ver a seguir. A locação passa a estar protegida de forma que o próprio locador ele fica muito mais tranquilo ao locar o seu imóvel, com garantias muito maiores que a 8.245 já lhe trazia. O fiador, que é uma regra, uma garantia muito aplicada nos contratos de locação, se não a mais aplicada, o fiador também tem a possibilidade de se exonerar, coisa que antes ele estava amarrado. Vamos ver a seguir, com detalhes. Então, nós temos algumas circunstâncias que favoreceram inúmeras pessoas. Em termos processuais, nós também não temos mais aquela circunstância que nos impedia de pôr no polo passivo, de inserir no polo passivo, só na ação de despejo por falta de pagamento, acumulando ela com cobrança. Nós podemos, então, inserir também no polo passivo o fiador, o que também é uma agilidade processual, uma facilidade. Mudanças na ação renovatória, mudanças na ação revisional, mudanças, inclusive, na revisional, quando se fala em termos de fixação mínima de aluguel. Inclusive, até quando o juiz fixa liminarmente, inclusive suspendendo o prazo para interposição de agravo na forma de instrumento. Então, a lei de locação mexeu com inúmeras questões, inclusive procedimentais. Certo? Então, a parte histórica é importante ser trazida para que os senhores entendam o porquê que o despejo por falta de pagamento, por que a legislação atual de despejo ela foi, talvez não sobre a ótica do inquilino, mas sobre a ótica do locador, premiada com tantas liminares, com tantas possibilidades de desocupação liminar, para que o caos histórico não se estabeleça novamente, porque foi terrível aquela época. Entenderam? Então, vamos começar, a partir de agora, a nossa palestra. Vamos lá? Muito bem. Então, nós vamos começar a nossa conversa jurídica em termos de conteúdo específico. Muito bem. Primeira alteração da lei de locação, inserida em 2009, está no artigo 4º, que fala claramente sobre a proporcionalidade da multa contratual por descumprimento do prazo determinado. Vamos conversar um pouco sobre esse item. Os contratos de locação, como eu falei para os senhores agora, eles podem ser firmados por um tempo determinado e por um tempo indeterminado. O contrato de locação ele pode iniciar com um tempo indeterminado, sem problema. Mas, normalmente, ele tem seu início com um tempo já marcado. Chama-se, então, contrato de locação por tempo determinado. Vencido esse contrato de locação por tempo determinado, passado 30 dias e 1 dia deste tempo determinado, o contrato de locação mantém-se vigorando. Só que, se nada for feito para retomar o imóvel, o mesmo contrato continua vigorando com as mesmas cláusulas, porém o seu prazo transforma-se em indeterminado. Ok? Mas eu vou ficar sem contrato. Não, você não vai ficar sem contrato quando se fala de locação. Você vai manter-se o seu contrato,
Só que, dentro do período não foi retomado o imóvel, não. Então, o contrato passa a vigorar por tempo indeterminado e existem algumas regras que devem ser respeitadas. Por quê? Se você desocupa um imóvel que está vigorando por prazo indeterminado, você tem a obrigação de, ao desocupar, comunicar o locador com 30 dias de antecedência que vai desocupar o imóvel. Sob pena de, não o fazendo, pagar uma multa de um aluguel. Salvo engano, está lá no artigo 6º. Confiram quem está com o código aberto aí. Alguém está com código? Não? Bom. Anotem. Se não for o 6º, está perto do 6º. Tá? Muito bem. Então, o contrato por tempo indeterminado, ele tem regra. Eu não posso sair de qualquer hora. Tá? Então, o inquilino, ao sair, ele tem que notificar. Perfeitamente. Mas o que acontece se eu não respeito o contrato que ainda está vigorando por tempo determinado? Qual é a multa contratual para aquele que não respeita o tempo determinado? Antes de 2009, esta multa, por fixação da jurisprudência, pelo entendimento doutrinário, sempre foi de 3 vezes o aluguel, aplicado de forma proporcional. Mas ela não estava escrita textualmente. Esta proporcionalidade na cobrança, ela não estava textualmente na lei. Aplicava-se anteriormente o artigo 924 do Código Civil, para que esta proporcionalidade fosse aceita, até mesmo para o equilíbrio das relações contratuais. Hoje, o 924 é o artigo 413 do Código Civil. Mas como eu aplico esta proporcionalidade? Da seguinte forma. Imaginem um contrato com prazo determinado de 30 meses. Independentemente do motivo do contrato, ser residencial ou não residencial. Esqueçam isso. Contrato de 30 meses. O valor do aluguel, R$ 1.000. Qual é a multa no comecinho do contrato? R$ 3.000. Assinei o contrato hoje, amanhã eu desisto do contrato, quero desocupar o imóvel. Que multa eu devo? R$ 3.000. Mas eu ocupo o imóvel. Fico lá 2 anos. Que multa eu vou pagar? Como eu faço essa conta? Simples assim. R$ 3.000 é o valor total para a multa relativo a 3 anos. Certo? Então, eu vejo quantos meses nós temos em 3 anos. 36 meses. Divido R$ 3.000 por 36 meses. Eu vou ter o valor da multa mês. Aí, este valor da multa mês, eu vou multiplicar pelo número de meses que eu descumpri. Esse é o valor da multa que eu vou pagar. Então, hoje, o artigo 4º deixa muito claro. O valor da multa a ser paga pelos contratos por prazo determinado e que não foram cumpridos será aquele proporcional ao descumprimento. Ponto. E o cálculo se faz dessa forma. O artigo 12 e parágrafos insere aqui mais uma hipótese de subrrogação legal do contrato residencial. Essa hipótese, ela já existia por construção jurisprudencial. O que é subrogação? Subrogação é você assumir direitos e deveres. É você tomar o lugar de. É você fazer as vezes de. Né? Então, nesse caso, funciona da seguinte forma. Eu sou a inquilina, como um exemplo, e por algum motivo eu continuo no imóvel e alguém sai do imóvel. Eu fico no imóvel por força de lei e, por força de lei, eu assumo as obrigações daquele contrato.
Então, existem duas espécies de subrogação. A subrogação contratual e a subrogação legal. A contratual é aquela que é avançada entre as partes. É aquela em que as partes, por contrato, convencionam. A subrogação legal é aquela subrogação que a lei diz, quando ocorrer esta circunstância, ocorrerá a subrogação legal. Neste formato, nós temos o seguinte exemplo. Marido e mulher são inquilinos de um imóvel. Ocorre o divórcio. A mulher fica no imóvel, o marido sai. Mas o contrato de locação estava no nome do marido. Não é? A mulher fica. Por conta disso, ocorre uma quebra contratual, porque quem está no imóvel não é o mesmo inquilino? Não. Então, a lei diz que, neste caso, ocorre uma subrogação legal, porque os senhores sabem que um dos motivos de solicitar despejo do imóvel é quando está no imóvel uma pessoa que não está no contrato. Né? Então, neste caso, a lei protege o indivíduo, dizendo, não. Ocorre aqui uma subrogação legal. Diante do divórcio, aqui ocorreu uma subrogação legal. Também se entendia, nesses casos, esta interpretação era estendida para a união estável e convivência e concubinato. União estável, tanto homoafetiva como heteroafetiva, né? Só que isso era construção jurisprudencial e não estava no texto legal. Agora está. Então, por força destes dispositivos, foi incluída mais esta hipótese de subrogação legal. Ok? Vamos adiante. Vamos lá. Vamos falar aqui um pouco sobre exoneração de fiança, que é um tema bastante interessante. O fiador poderá exonerar-se mediante notificação no prazo de 30 dias ao locador, contados do recebimento da comunicação do subrogado, respondendo ainda por mais 120 dias do exercício da faculdade. Essa observação que está no meio eu vou falar em separado. Possibilidade do fiador exonerar-se em caso de prorrogação contratual por tempo indeterminado, desde que notifique o locador e responsabilize-se por ainda 120 dias. Impossibilidade de renúncia ao direito de exoneração, conforme o artigo 45, é uma norma cogente. Se constar no contrato, essa circunstância de exoneração de fiança será nula de pleno direito. O que acontece? Todo o contrato de locação, os senhores podem observar, existe lá, renuncia ao benefício de ordem e ao benefício de divisão. O que é benefício de ordem? Benefício de ordem é aquele benefício que está inserido no Código Civil e que diz que toda vez que houver uma penhora, em sendo eu o fiador, primeiro serão penhorados o patrimônio do devedor e só quando esgotados o patrimônio do devedor é que será atingido o meu patrimônio. Ok? Então, isso é o benefício de ordem. O que acontece quando se fala em termos de renúncia? Eu posso renunciar ao benefício de ordem? Eu posso, porque não é uma norma cogente. Quando ocorreu a questão da exoneração da fiança, muitos contratos foram incluídos também para que houvesse a renúncia quanto ao benefício de exoneração da fiança. Só que não é possível se renunciar ao benefício de exoneração de fiança. Por quê? Porque este benefício é uma norma cogente. A renúncia realizada deste benefício é nula de pleno direito. Mesmo que ela conste no contrato, ela não terá validade. Então, ninguém poderá renunciar a este benefício. Ninguém. E o que é exoneração da fiança à luz da alteração de 2009?
Terminou o contrato de locação por tempo determinado. Eu tenho 30 dias para exercer o meu direito de renúncia. Como é que funciona? Eu assinei um contrato de locação, 3 anos, ok? O contrato de locação termina hoje. Ok? Eu tenho 30 dias para notificar o locador e o meu afiançado, que é o locatário, de que, nos termos da legislação, eu estou renunciando à fiança prestada. Passados os 30 dias, eu respondo até a efetiva entrega das chaves. E atenção, esse passado 30 dias, se passou os 30 dias e eu não notifiquei, eu, de acordo com a lei, inclusive a legislação de 2009, respondo até a efetiva entrega das chaves. A menos que haja um fato grave, e aí eu tenho que promover a ação declaratória de exoneração de fiança nos termos do Código Civil. Se eu realizei a notificação dentro dos 30 dias, do ato da notificação, eu ainda responderei pelo contrato por mais 120 dias. Entenderam isso? Eu tenho terminado o contrato até 30 dias para me manifestar se eu continuo ou não como fiador. Manifestado, do momento em que as partes são cientificadas, são notificadas, eu tenho, deste ato, 120 dias ainda respondendo pelo contrato. Passou 120 dias, ninguém ofereceu nova fiança, eu termino a minha obrigação, sair fora, e o contrato, se não receber nova fiança, fica sem fiança, fica sem garantia. E o inquilino e o locador vão ter que decidir o rumo contratual. Mas a minha obrigação do ato da minha notificação só vai se estender por mais 120 dias nos termos da lei. Então, a questão da exoneração da fiança por tempo indeterminado, ela tem que respeitar, então, o Código Civil e aqueles motivos que estão no Código Civil. Então, nós temos uma oportunidade para exoneração da fiança que se dá pela própria alteração de 2009 relativa ao término do contrato de locação. Ora, eu afiancei um contrato de locação por tempo determinado. Eu sou fiador, sou maior, capaz, né? Sei que foi por tempo determinado. Terminou o contrato, eu tenho a opção de continuar sendo fiador daquele contrato por tempo indeterminado ou não. Então, eu não quero continuar sendo fiadora daquele contrato por tempo indeterminado. Então, eu vou notificar as partes, dentro deste prazo de 30 dias, de que eu não sou mais fiadora. Da minha notificação, repetindo, da minha notificação, eu ainda sou responsável daquela data em diante, ok? Por mais 120 dias. Passados 120 dias, eu não tenho mais responsabilidade. Desses 120 dias, o locador e o locatário devem, entre si, resolver qual será a próxima garantia. Lembrando que quem exige e quem escolhe a garantia do contrato é o locador. O inquilino não pode impor garantia contratual. É o locador. Muito bem. O contrato já está por tempo indeterminado. Eu esqueci a data, o contrato já está por tempo indeterminado. Eu vou ter que me movimentar, se eu quiser me exonerar, de acordo com as regras inseridas no Código Civil. Então, eu tenho que notificar as partes, eu tenho que entrar com ação judicial para esta finalidade, de acordo com o Código Civil. Então, eu tenho que notificar, dizer que eu estou me exonerando da fiança, e se não houver alteração de contrato de garantia locatícia, então eu tenho que entrar com ação e efetivamente solicitar judicialmente a declaração de exoneração de fiança. Ok? Agora, houve uma situação muito curiosa. Foi solicitado, mas foi vetado. É importante eu trazer isso para os senhores terem conhecimento, até para os senhores tomarem cuidado quando elaborarem um contrato. Houve uma solicitação de inclusão
que foi no parágrafo 3º do artigo 13 da Lei de Locação. Na transferência do controle acionário, há necessidade de inclusão de cláusula contratual quanto à fiança. Então, vou fazer uma explicação nesse sentido. Quando se faz um contrato de locação que o inquilino é uma pessoa jurídica, tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque imaginem alugar um imóvel para ABC Comercial. Não sei nem se essa empresa existe, totalmente imaginário. Até pode ser que exista, mas eu não conheço. ABC Comercial tem os sócios 1, 2 e 3. Com o CNPJ, tal. Loquei essa empresa. 6 meses depois, e eu loquei a empresa puxando toda a ficha cadastral dos sócios, lógico. 6 meses depois, eu me deparo com a seguinte situação. A ABC Comercial foi cedida. Foi realizada uma alteração contratual. E a ABC não é mais composta no seu quadro societário por aqueles sócios que fizeram um contrato comigo. Existem lá pessoas que eu não conheço. O meu inquilino, concordam? É outra pessoa agora. Então, isso é muito delicado. Então, eu tomo muito cuidado para fazer contrato de locação. Eu sempre faço contrato de locação em nome de um dos sócios. Sempre. Ah, mas o CNPJ não permite, porque a Receita precisa. Qual é o problema? Eu faço contrato de locação em nome de um dos sócios e eu coloco uma cláusula contratual dizendo que quem atua mais tempo na área sabe que isso é possível. Dizendo que aquele contrato é para fins não residenciais, especificamente para a atuação do ramo tal da empresa tal, CNPJ tal. Pronto, isso passa na Receita, não tem problema nenhum. Porque senão os senhores vão estar fadados a contratar uma empresa X e dali a alguns meses ter um inquilino que nunca viu na vida. Isso havia sido incluído como possibilidade de exoneração de fiança para o fiador, que estaria afiançando uma pessoa jurídica, cujo controle societário seria objeto de, se alterado, objeto de alteração de fiança. Mas isso foi vetado. Portanto, se os senhores afiançarem uma empresa e os sócios forem modificados, não é objeto nem motivo para que haja exoneração de fiança, nos moldes da lei de locação. Então, muito cuidado com isso. Fiança tem que ser muito bem observada para ser prestada. Porque, na lei de locação, ela é passível de alcançar o nosso bem de família. A Lei 8.009 de 90 possui algumas exceções para penhorar bem de família. E uma delas é quando assinamos contrato de fiança nas relações locatícias. Então, muito cuidado, senhores. Muito cuidado. Continuando. Vamos lá, doutor. O artigo 39, então, diz o seguinte: se não houver exoneração da fiança, terminado o contrato de locação, nos moldes do que observamos anteriormente, as garantias locatícias vão até a efetiva entrega das chaves do imóvel. Anteriormente, nós tínhamos a súmula 214 do STJ, que foi firmada em 2007, que dizia o seguinte: o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. E aí vem o legislador e diz... Aí vem o legislador e nos diz, não, agora não. Mesmo que ele não tenha anuído, a responsabilidade dele vai até a efetiva entrega das chaves. Mas esse não anuir, ele é relativo. Porque se o legislador diz, terminando o contrato por tempo determinado, você tem 30 dias para renunciar, se você não renunciar, você vai até a entrega das chaves, é uma forma de anuência tácita, não é?
Não é isso? Então, parece um contrassenso, mas, na realidade, se nós formos analisar bem de perto, não é um contrassenso. Continuando. Podemos continuar. Alguma dúvida intransponível? Também, o artigo 40, inciso 2, também fez incluir no texto de lei outra hipótese que já era assim compreendida anteriormente. Nós tínhamos anteriormente o termo falência. Esse termo falência, como todos ou a maioria sabe, foi substituído por recuperação judicial. Então, toda vez que inclusão da hipótese de recuperação judicial, as condições de exigência pelo locador de nova garantia da locação. Quando o fiador, em sendo ele pessoa jurídica, ou o inquilino, em sendo ele pessoa jurídica, quando ocorre a possibilidade deles estarem levados à bancarrota. Então, antigamente, nós tínhamos o termo de falência, agora a recuperação judicial. Então, é possível a exigência de nova garantia locatícia. O que nós temos aqui? Nós temos a substituição do termo falência por recuperação judicial. Uma adequação terminológica ao que nós tínhamos antes para o que nós já temos nos dias atuais. Continuando. Agora aqui, vamos conversar um pouquinho sobre as novas possibilidades de liminares para a desocupação do imóvel. Liminares estas que só vão poder ser executadas, concedidas e executadas, desde que prestada a caução igual a 3 meses o valor do aluguel nas ações de despejo. Inseridas no artigo 19, parágrafo 1º, incisos 6 a 9 e parágrafo 3º. São elas. Vamos lá. Doutor. Havendo necessidade de reparos urgentes no imóvel, quer sejam determinadas pelo poder público e desde que inviável sua execução com o imóvel habitado, ou podendo serem realizadas com o imóvel habitado, o inquilino se recuse a realizá-las ou a permitir sua realização. A outra hipótese de liminar, nos casos de despejo, sendo de qualquer modalidade, desde que extinta a garantia. Então, veja, naquele outro caso de exoneração de fiança, respondi por 120 dias. Passados 120 dias, o contrato ficou sem garantia. O inquilino atual não deu nova garantia. O que pode fazer o locador? Pode exigir a desocupação do imóvel. Cabe liminar? Cabe. Ele tem que prestar caução? Tem. De quanto? 3 vezes o valor do aluguel. Ainda, nos casos de despejo por denúncia vazia para as locações de imóvel não residencial, desde que proposta ação nos 30 dias subsequentes ao termo contratual ou notificação para retomada. Como é que funciona aqui? Toda vez que um contrato de locação passa a vigorar por tempo indeterminado, da mesma forma que o inquilino tem que notificar 30 dias antes para o locador, dizendo que vai sair do imóvel, e se ele não o fizer, ele paga uma multa relativa a um aluguel, o locador, da mesma forma, quando o contrato está por tempo indeterminado, ele tem que notificar o inquilino, que é a notificação premonitória, dizendo que, olha, nosso contrato por tempo indeterminado acabou. Daqui 30 dias, você tem 30 dias para sair. Se não sair, eu vou entrar com a ação por denúncia vazia. Esta ação por denúncia vazia, quando o imóvel é não residencial, e leia-se comercial pela legislação da década de 60, né? Quando o imóvel é não, década de 60 não, decreto 24.150. Essa legislação permite
a concessão de liminar. Ok? Ainda, nos casos de despejo por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de garantia, podendo ser elegida a liminar e evitar a rescisão da locação, se em 15 dias da desocupação purgar integralmente a sua mora. O que é despejo por falta de pagamento? Despejo, os senhores já sabem. Eu não despejo pessoas, porque despejo, a palavra despejo é esvaziar. Então, eu não posso esvaziar uma pessoa. Imagine se eu pudesse, como seria. Eu esvazio o imóvel de pessoas e coisas. Então, eu vou despejar o imóvel. Eu não vou despejar o fulano. Então, eu vou despejar o imóvel X de pessoas e coisas que estão lá dentro. Então, eu vou esvaziar o imóvel das pessoas e das coisas que estão lá dentro. Despejo por falta de pagamento é quando a pessoa não paga os encargos da locação. Encargos da locação, leia-se aluguel, IPTU, condomínio, quando for um prédio, um edifício, taxas, multas ensejadas pelo inquilino. Quando entra-se com essa ação de despejo por falta de pagamento, pela lei, o inquilino, ao ser citado, ele tem o prazo de 15 dias para pagar a sua dívida. Pagar a dívida é igual a purgar a mora. Então, toda vez que eu purgo a mora, eu paguei a dívida, quando se trata de locação. Purgar a mora é igual a pagar a dívida. Outra observação importante. Pode haver purgação da mora porque eu não paguei o IPTU? Pode. Pode haver purgação da mora porque eu não paguei a taxa condominial? Pode. Só por conta de uma taxa? Só por conta de um IPTU? Pode. Porque hoje está muito claro no texto de lei. Qualquer encargo da alocação. Qualquer um. Então, muito cuidado, senhores inquilinos. Hoje, a lei de locação, ela efetivamente abrange os direitos do locador. Tá? Continuando. A purgação da mora, ela pode ser cumulada com cobrança. Pode? Pode. Por economia. Essa acumulação de pedidos faz com que o polo passivo da ação possa incluir o fiador. Né? Então, como é que fica? O fiador vai contestar o pedido falando do despejo, mas ele não mora no imóvel. Então, é assim. Na ação de despejo acumulada com cobrança, o locatário, locatário igual ao inquilino, ele é citado para o pedido de rescisão do contrato e para falar sobre a dívida, sobre o valor. O fiador, ele é citado só para se defender do valor. Ele não vai falar da rescisão do contrato, porque ele não mora no imóvel. Ok? Então, hoje é possível? Sim, é possível. O que facilita muito, porque antigamente nós tínhamos que dar ciência da ação para o fiador e depois entrar com uma outra ação em relação ao fiador. E isso gerava 2 processos no Poder Judiciário. Hoje não. Com uma ação só, nós conseguimos resolver toda a questão. Quando recebemos, né? Esse é o problema. Purgação da mora no prazo da contestação, ou seja, 15 dias da juntada do mandado, já falamos sobre isso, com possibilidade de complementação em 10 dias, se insuficiente, intimando-se o locatário ou seu patrono, prosseguindo o pedido de rescisão pela diferença. Falamos sobre isso. A purgação da mora somente uma vez a cada 24 meses anteriores, a propositura da ação, também falamos sobre isso. Muito bem. Vamos falar da sentença.
Não, tá bom. Qual o prazo a ser concedido nas sentenças que decretam o despejo? Já não falo mais da liminar, agora estou falando das sentenças, né? Então, prazo de 15 dias a ser concedido pela sentença que decreta o despejo nas hipóteses do artigo 9º ou parágrafo 2º do artigo 46, letra B, artigo E, letra B do artigo 63, sendo a regra o prazo de 30 dias. Então, vamos lá. Quais são as hipóteses do 9º? 9º, mútuo acordo, infração legal ou contratual, falta de pagamento de aluguel e encargos, reparos urgentes no imóvel, desde que não possam ser realizados com a permanência do inquilino ou este se negou ao consentimento. Fora isso, a regra é 30 dias o prazo da locação. A do artigo 46, letra B, é aquela hipótese, eu vou ler para os senhores. Quanto ao prazo entre a citação e a sentença. Do 4663. O prazo será de 15 dias se entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorridos mais de 4 meses, ou se o despejo houver sido decretado com fundamento no artigo 9º. Então, a regra, os senhores tenham em mente, a regra é que nas sentenças de despejo, o prazo para desocupação, 30 dias. As exceções, os senhores viram quais são, o prazo será de 15 dias. Muito bem. Quanto à caução para execução provisória, o que será isso, né? As ações de despejo, elas são recebidas apenas no efeito devolutivo. Então, todo recurso de apelação, a regra é que ele seja recebido em 2 efeitos. No efeito devolutivo, que devolve ao tribunal a matéria que foi julgada em primeira instância para que o tribunal a julgue novamente, e o efeito suspensivo, que faz com que a decisão de primeira instância fique suspensa até que a matéria receba novo julgamento. Quando a apelação ela é recebida apenas no efeito devolutivo, há possibilidade de execução provisória em primeira instância. Para que se execute provisoriamente, há que se formar carta de sentença. O recurso sobe, e para que a execução ocorra, é necessário garantir o juízo de primeira instância, através de uma coisa chamada caução. Então, os casos que são dispensados à caução são todos aqueles relacionados no artigo 9º. Quando ocorrem mútuo acordo, infração legal contratual, despejo por falta de pagamento, reparos urgentes sobre o imóvel. Nestes casos, não é necessário garantir o juízo de primeira instância, prestar caução com aqueles 3 aluguéis para que a execução provisória ocorra. A execução provisória vai ocorrer de qualquer forma, sem garantia do juízo. As demais execuções de despejo só ocorrerão com o depósito de 3 vezes o aluguel. Ah, mas vai se realizar o depósito, o indivíduo desocupa o imóvel e o tribunal reforma. Ok. O inquilino volta para o imóvel e o locador indeniza tudo o que aconteceu. Então, se os senhores são locadores e receberam uma sentença duvidosa, esperem para executar o despejo.
ou não, façam um acordo depois. Vai depender de cada caso em concreto. E vai depender também da possibilidade de negociação das partes. Tá? Continuando. Nos outros demais casos, a caução foi reduzida ao limite de 6 a 12 aluguéis, podendo ser caução de bens, direitos e até de aluguéis vencidos, face à substituição do termo depósito da caução pelo termo prestação de caução. Muito bem, anteriormente, nós só tínhamos a possibilidade de depósito judicial. Só se admitia caução em dinheiro. Hoje, até o próprio bem pode servir de caução. Até o próprio imóvel pode servir de garantia para a execução daquele despejo. Então, dependendo da circunstância, o juiz, ao fixar a caução para execução provisória, e dependendo do valor do locativo e da caução a ser fixada, o próprio imóvel poderá servir de garantia. E também os aluguéis daquele imóvel, se o inquilino parar de pagar, também poderão servir de garantia para aquela locação. Então, o termo prestação de caução veio para inovar a legislação, o que era depósito anteriormente e inviabilizava as execuções provisórias nas locações, agora não inviabiliza mais. Adiante, alterações para revisional de locação. A primeira delas, o termo na legislação anteriormente estava rito sumaríssimo, foi alterado para rito sumário, o que na prática já havia ocorrido entre nós. A limitação do aluguel provisório, nós já tivemos, né, já tínhamos aí a questão do aluguel provisório. Ficou assim. Quando é o locador que entra com a ação revisional, a ação revisional pode ser intentada a cada 3 anos para fazer com que o aluguel alcance valor de mercado. É diferente do reajuste anual do contrato de locação. Não confundam, tá? Então, na ação revisional, que pode ser intentada pelo locador ou pelo locatário. Pelo locador, ela é proposta para que o aluguel seja aumentado. E pelo locatário, para que ele seja reduzido. Tá? Então, quando ela é proposta pelo locador, o despacho liminar não poderá ser superior a 80% do que foi pedido. Tá? Então, fica assim. Limitação do aluguel provisório a ser fixado quando da designação de audiência de conciliação. E devido desde a citação, se requerido pelo autor. Se o locador a 80% do que pediu. Se o locatário a não inferior a 80% do aluguel vigente. Se eu sou inquilino e eu peço para diminuir, o juiz tem uma limitação. Ele não pode diminuir o aluguel que está sendo pago a valor inferior a 80% do que já está sendo pago. Até para não causar um choque grande para a relação locatícia. Muito bem. O juiz recebe a ação revisional, despacha o novo aluguel, manda citar. Citado, está valendo o novo aluguel. Marca-se a audiência. Está valendo o novo aluguel. É possível, nesse interregno da citação até a audiência, do chamado pedido de reconsideração, o juiz tem até a audiência para reconsiderar. O agravo só vai ter o seu prazo computado a partir da audiência de conciliação. Doutor, pode passar. E a contestação será ofertada nesta audiência. Na contestação, há necessidade de ser apresentada uma contraproposta. Por quê? O pedido de reconsideração, que poderá, não deverá necessariamente, ele poderá ser apresentado, vai ser analisado com a contraproposta, para que o juiz possa modificar ou não a sua liminar. Desta decisão, cabe agravo. Então, aquela liminar, o efeito do agravo não está sendo computado. Ele só vai ser computado no momento em que o juiz, analisando a contraproposta e analisando um eventual pedido de reconsideração, juntando esses elementos,
vai analisar. Mas o valor já está sendo contado da citação. A partir desse momento, cabe agravo. Ok? Então, ali, é o artigo 68, inciso 4. E no item seguinte, inseriu a possibilidade de pedido de reconsideração do aluguel provisório fixado liminarmente, desde que realizado até a audiência de conciliação, com a interrupção até a sua decisão do prazo para agravo. Então, na ação revisional, estas foram as mudanças. Dali para diante, não houve acordo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a perícia. Vai ser designada a perícia, realizada a perícia, o juiz vai ou marcar uma nova audiência ou vai julgar o processo, com base na perícia. Assistentes técnicos, né? Cada um vai se manifestar sobre a prova pericial, alegações finais e julgamento. Na ação renovatória. A ação renovatória ela teve um pouco mais de modificações. Então, vamos ver. Estabeleceu-se a necessidade de prova de idoneidade do fiador na petição inicial. Na legislação anterior, não precisava de estabelecer prova de idoneidade. Bastava apenas manter o fiador que encontrava-se no contrato anterior. Agora não. Agora, o fiador, quando a garantia é fiança, tem que comprovar através de certidões a sua idoneidade financeira, independentemente de ser o mesmo fiador. Artigo 71. Em casos, na ação renovatória de improcedência, o prazo para a desocupação foi reduzido de 6 meses para 30 dias, conforme o artigo 74. Os senhores sabem que na ação renovatória eu tenho que comprovar, através de um laudo prévio, que eu estou oferecendo um valor de aluguel de mercado, que a minha garantia locatícia é idônea, né? Que eu venho cumprindo as minhas obrigações contratuais de forma correta, pontual. Eu tenho que comprovar que o imóvel está em ordem. E se for a fiança, essa é a circunstância que trouxe inovação. Eu tenho que juntar todas as certidões do fiador. E tenho que juntar, efetivamente, comprovação que ele mantém o patrimônio que ele mantinha anteriormente. Porque se ele se desfez do patrimônio, este fiador não poderá ser mantido no contrato na ação renovatória. Então, isso é um grande mote, isso é a grande diferença desta ação, desta renovatória, da lei de 2009. Por quê? Porque nas renovatórias anteriores apenas mantinha-se o novo fiador e ele já havia se desfeito do seu patrimônio. E aí enganava-se o locatário. E às vezes o locatário tem um inquilino com novas condições, tem uma nova garantia ou quer exigir uma nova garantia. Se ele tinha a fiança anteriormente, ele acaba ficando amarrado com essa circunstância. Então, na renovatória, nós temos condições para o fiador mais ajustadas. E ainda há que se comprovar que o fiador concorda em manter-se como fiador na renovatória. Tem que haver a apresentação de uma declaração de concordância do fiador. Não basta apenas apresentar os documentos dele. Ele tem que se manifestar concordando expressamente em manter-se como fiador no novo contrato. Vamos lá, doutor. Muito bem. Com a alteração legislativa, todas as alocações em curso foram atingidas nos aspectos processuais trazidos pela reforma. As alterações que tratam sobre os aspectos materiais e contratuais seguem a regra da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né? Os senhores sabem que ela mudou a sua denominação. Ou seja, e o texto constitucional, ou seja, respeitará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Nova disciplinação da exoneração de fiança, não pacificado, ainda nós temos discussão no tribunal, o STJ já está se posicionando aí sobre essa questão de exoneração de fiança. Muitas discussões ainda envolvem a questão da exoneração em relação ao contrato por tempo indeterminado.
né? Por quê? Porque existe a ressalva de interesse social em relação a isso. Então, ainda nós não temos isso firmado. Eu acho que nem sei se nós vamos ter, por conta dessa maleabilidade. O contrato indeterminado, ele traz muitas peculiaridades, porque ele remete ao Código Civil. Então, quando remete ao Código Civil, a 836 e seguintes, ele traz algumas circunstâncias que devem ser observadas. E ali são várias. Então, a pacificação, ela ainda não sei se virá tão cedo. Mas a notificação ela é necessária, o ajuizamento da ação é necessário. Então, nós temos ainda que observar um pouco mais essa questão da exoneração em relação ao prazo indeterminado. Continuando, doutor. Como conclusão, a grande verdade é que as alterações inseridas pela legislação de 2009, elas, na realidade, elas espelham a jurisprudência decorrente da atividade dos nossos tribunais, né? Elas trouxeram maior segurança ao locador e celeridade aos processos. Então, a atualização, a legislação de 2009, ela veio para acomodar o que os tribunais já estavam se decidindo, o que os tribunais já haviam se posicionado. Então, na realidade, a lei de locação, se não a mais uma das mais atuais, uma das legislações que mais acompanha nos dias atuais a realidade do nosso dia a dia. Então, é a lei de locação. Então, eu vou aguardar aqui as perguntas. Eu quero agradecer a todos vocês, a atenção que foi dispensada, ao carinho que todos vocês prestaram aqui a esta casa. Quero agradecer a esta casa por me receber e, mais uma vez, desejar a todos boas festas, um ano novo repleto de realizações, sucesso a todos na vida profissional e na vida pessoal. Muito obrigada.